Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês, nessa aula inaugural dos programas de pós-graduação em Ciências da Saúde e Ciências Veterinárias e da disciplina Covid-19, que estamos oferecendo pelo segundo semestre consecutivo, como uma iniciativa da universidade, dos dois programas, para a gente trabalhar e discutir ciência dentro da academia e falando de Covid, que é tão importante hoje na nossa realidade mundial. Eu vou convidar aqui para dar as boas-vindas, em nome dos dois programas de pós-graduação, o professor Bruno Del Bianco e o professor Luiz Murgas, para dar as boas-vindas aos nossos estudantes da pós-graduação. Professor Bruno, professor Murgas. Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos alunos ingressantes, que eles sejam muito felizes aqui no nosso programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Um ano bem complicado, né, para pós-graduação, mas que com certeza muita ajuda, com muito empenho, vocês vão conseguir desenvolver bem todo o processo, né, do curso de mestrado. Então, bom início de curso, tá, para todos os alunos ingressantes. Professor Murgas. Boa tarde a todos. Eu também gostaria de dar as boas-vindas aos nossos alunos novatos e também aos veteranos que iniciam esse semestre 2021 aqui na Universidade Federal de Lavras, no nosso programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias. Um ano marcante, porque nós iniciamos um novo quadriênio, que seremos avaliados pela CAPES daqui a 4 anos. Então, ontem, em reunião com todo o grupo, os professores e os estudantes, nós colocamos esse diferencial que essa turma está começando com bastante dinamismo, bastante comprometimento, para que o programa continue tendo o sucesso que até o momento tem obtido nessas avaliações da CAPES. Estamos muito satisfeitos de estar participando dessa aula inaugural com a presença de vocês aqui, do Dr. Mandetta, né? E boas-vindas a todos. Obrigada, professor Murgas. É uma satisfação grande, porque hoje a gente tem trabalhado muito o conceito de uma saúde, de saúde única, de One Health, e a gente tem aqui 2 programas de pós-graduação, um em Ciências Veterinárias, um em Ciências da Saúde, e a gente discutir esse tema que faz essa interface tão importante entre os 2 programas. E dentro de todas as áreas profissionais que a gente consegue colocar dentro desses 2 programas. Então, é uma satisfação muito grande, e a gente tem hoje aqui como convidado nosso de honra, o Dr. Luiz Henrique Mandetta, que é médico, que atuou como ministro da Saúde, enfrentando todo o início dessa pandemia e que deu origem a essa nossa disciplina de Covid-19 aqui, né? Então, uma pessoa que se destacou trazendo a ciência, trazendo o foco científico, que é tudo que a gente prega dentro dos nossos programas, né? A gente trabalhar com evidências, trabalhar com ferramentas e metodologias que nos deem possibilidade de dar respostas reais, contundentes, para o enfrentamento de várias doenças, não só Covid, mas hoje o foco mundial Covid. Então, a pós-graduação faz isso conosco e é uma satisfação a gente trazer uma pessoa que trabalha e foca na ciência e que vem aqui hoje falar um pouco para a gente sobre ciência. Então, eu convido o Dr. Luiz Henrique Mandetta, é uma grande satisfação tê-lo conosco, agradeço por aceitar o nosso convite, nós ficamos honrados com tê-lo aqui conosco, não presencialmente, né, mas sinta-se em Lavras, sinta-se na nossa Universidade Federal de Lavras, e é uma satisfação tê-lo aqui, ministro. Eu que agradeço a comissão organizadora da pós-graduação, cumprimento a todos da Universidade Federal de Lavras, em nome do reitor João Crisóstomo, a todos os professores, a comissão organizadora, a professora Kátia, a professora Josiana, aos coordenadores de curso, professor Murgas, professor Bruno, ao corpo discente, na figura do José Chinem, que é o calouro que vem entrando aí para também beber dessa fonte, que é o norte, é a luz, é a única bússola possível para que a gente possa continuar a saga do iluminismo, a saga da busca da verdade pela razão, pela constatação, por sabermos todos que não há verdade absoluta, que elas devem ser testadas, retestadas, questionadas, para saírem fortalecidas, para saírem de uma maneira límpida
num tripé de enfrentamento que tem que ter como primeiro ponto a luta intransigente pela vida, pela preservação da vida em todo o seu escopo, desde a parte da biologia, da vida microscópica, que está no fundo dessa discussão, da elucidação desse dilema, da saúde animal, do consumo de alimentos numa doença que não se sabe até agora qual é a origem desse vírus, se é da proximidade do criatório, se é de carne consumida nas feiras chinesas, mas, enfim, dessa convivência, desse ecossistema, desse biota, dessa microbiota que nós precisamos desvendar. Eu tive em Londres, a gente fez a parceria pelo One Health, que é um conceito de estudarmos principalmente resistência antimicrobiana. Nós estamos há muitos anos sem moléculas novas de antibióticos na guerra contra as bactérias, e vem esse vírus para acelerar, para relembrar o ser humano da necessidade de saber mais, de conhecer mais, de melhorar o entendimento sobre esse micro-organismo que balançou as estruturas da ciência no mundo inteiro. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Grande satisfação, ministro. Não sei se o senhor conhece a Universidade Federal de Lavras presencialmente, né? Somos uma universidade inicialmente agrária, começamos aí em 1908 com a escola superior, e ao longo dessa trajetória, as ciências agrárias elas se fortaleceram e viraram uma referência internacional do trabalho dos nossos pesquisadores, o trabalho de extensão. É uma universidade que tem um perfil de pesquisa sólido, mas um perfil extensionista e de estar junto com a comunidade também muito sólido. E nesse papel do enfrentamento, toda essa parte nessa garantia de vida, né, a segurança alimentar tão importante aí para muitas pessoas que ficaram desfavorecidas economicamente. Aí eu até cito aqui o nosso ex-ministro também, que é egresso aqui da nossa casa, o Alisson Paulinelli, que está indicado aí ao Prêmio Nobel pela segurança alimentar, né? E aí a gente vê o quão importante é a integração entre as áreas, né? A gente falando aqui de One Health e também as ciências agrárias tão importantes nesse momento. E durante todo esse período nosso aqui de enfrentamento na universidade, a gente vendo como a integração entre as áreas, as ciências da computação, as engenharias, a medicina veterinária, a agronomia, como isso tudo fortaleceu a integração entre os cursos, entre os departamentos, em prol desse objetivo comum que é a vida, né? Então, a nossa universidade entrou na área de saúde em 2013, em 2015, o curso de medicina foi criado aqui, e hoje a gente tem conseguido também dar um suporte com relação ao enfrentamento à pandemia, em função dessa bagagem, né, dessa bagagem histórica somada aos novos docentes, discentes que a gente tem aqui. E hoje o nosso recém-ingresso aqui no programa de pós-graduação citado, né, o doutor José Xerém, ele foi, à época, prefeito aqui na cidade e trabalhou também a integração da universidade com a gestão. Então, montou um comitê de enfrentamento, do qual a universidade estava dentro desse comitê para trabalhar tudo que você sempre colocou desde o início, né? A ciência, a verdade, a ciência, o foco, a informação. Então, é uma satisfação tê-lo aqui para falar um pouco sobre isso com a gente, né? Se o senhor puder falar um pouco dessa questão da ciência, desse papel da ciência nesse enfrentamento, quando a gente remete lá à gripe espanhola, quanta coisa a gente vê que alguns folders que a gente vê da época exatamente iguais, né, ministro? Então, a informação que a gente tinha, informação que a gente tem hoje, e a ciência ser importante ali para a gente poupar etapas que os nossos colegas lá no início do século passado enfrentaram, e a gente aqui já com um ganho gigantesco em função de muita informação que a gente tinha, né? Se eu puder falar um pouquinho disso para a gente. Essa eterna luta da vida contra a morte, ela colocou um quebra-cabeças no século XXI. Se a gente lê o Eric Hobsbawm, ele escreve o breve século XX e conceitua o século XX entre uma Primeira Guerra Mundial e a ida do homem à Lua. Ele fala que tudo aconteceu em 60 anos. Se a gente fosse inaugurar o século XXI e pedisse para ele escrever o século XXI, ele iria dizer
que a pandemia é o ponto fulcral, é onde o século XXI começa, o breve século XXI, que, enquanto o século XX foi marcado por guerras, e em guerras a beligerância, as armas receberam investimentos monstruosos, o ser humano concentrou toda a sua energia para como ter poderio militar para destruir o próximo até chegar no limite da destruição global. Esta pandemia pode abrir agora o século da ciência, um micro-organismo que foi um desafio mundial, global, de toda a humanidade. Claramente mostrou ao mundo que sem ciência não se desvenda esse mistério. Esse inimigo invisível do vírus, ele fez com que as lideranças mundiais se rendessem à busca da ciência. Nunca se viu tantos políticos direcionando volumes de recursos para encontrar solução. Nunca se viu um esforço tão grande de laboratórios, de big pharmas, de veterinários, de médicos, de biomédicos, de biólogos, todos em bancada concentrados nessa busca. De cara foi tirado da prateleira a primeira vacina da Pfizer, base RNA, uma tecnologia nova que pode servir de base para a solução de doenças como dengue. Pode ser que cheguemos a alguma conclusão sobre malária, sobre uma série de doenças que acometem esse ecossistema tão nobre, tão estudado por todos nós. No Ministério da Saúde, à época, nós fizemos uma discussão logo no início e vimos que, quando se tem uma doença nova, um organismo novo, a única informação que nós tínhamos era: há um vírus da classe corona, oriundo da China, da província de Wuhan. Foi a primeira vez que eu escutei a palavra Wuhan na minha vida, uma cidade de 12 milhões de habitantes, que causa uma pneumonia atípica e que tem causado um número muito grande de infecções. Ponto. Essa foi a informação que o mundo tinha. Uma Organização Mundial da Saúde que se mostrou completamente subdimensionada para um problema desse porte, e dali para frente vimos muitos tropeços. Aqueles que conseguiram se apegar aos princípios do que nos rege enquanto ciência, conseguiram algum grau de lucidez. Se bebermos do princípio, da filosofia, da onde nasce a luta da vida contra a morte, de Hipócrates, dos grandes pensadores, vamos ver que ali tinham princípios que devem ser norteados sempre. Sem diagnóstico não há tratamento. Non nocere, não sejam mais nocivos do que a condição que trouxe o indivíduo até você. Se puder curar, cure. Se não puder curar, controle. Se não puder curar nem controlar, seja solidário, esteja do lado das pessoas. Um país que não tem tradição científica de alta tecnologia como o Brasil, mas que tem uma academia de fundo extremamente viva, pôde, num determinado momento, ser campo para desenvolvimento de fase 3 de vacinas, pôde ser um campo de estudos e publicações científicas em variados papers internacionais pela qualidade da pesquisa de fundo, como essa da licenciatura, essa do mestrado, que vai se debruçar sobre inúmeros pontos do quebra-cabeça. Nós colocamos 3 pilares sobre os quais nós iríamos conduzir a pandemia. O primeiro pilar era a luta intransigente pela vida, a tomada de decisão sabendo que nós não tínhamos o direito de deixar ninguém para trás. Haviam pessoas que falavam assim: essa doença vai matar somente quem já iria morrer. Como se idosos não fossem o maior patrimônio de uma nação, porque é onde se guardam os valores, a experiência, o tempo de polir a pedra, o tempo de um pesquisador de 40 anos de bancada e sua sabedoria para pegar quem está começando hoje na pesquisa pela mão e falar: meu filho, corta o caminho por ali, alguém já viu isso, utiliza, reteste.
O primeiro pilar era a luta pela vida de todos. O segundo pilar era o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que abrange também a área de ciência, tecnologia, incorporação de insumos, que abrange também uma gama enorme de profissionais ali dentro envolvidos, desde a atenção primária que ocorre nos municípios de todo o Brasil, até a média e alta complexidade, o SUS como caminho, como vetor, como veículo condutor e validador daquelas práticas por normas, por notas técnicas, por apoio aos municípios, aos prefeitos. As pessoas vivem nas cidades. As cidades são verdadeiras. Estados são convenções de limites impostos pelo homem. País é virtual, mas cidade é real. O SUS é o único sistema capaz de ter o governo federal, estadual e municipal, e quando ele foi íntegro, quando ele esteve inteiro, foi ele que deu as bases para o terceiro pilar. Qualquer decisão que tomarmos será pela via da ciência. Não faremos experimentos, não faremos achismos, não haverá o protocolo do doutor Antônio ou do Mário. Haverá a constatação científica das práticas, pois em tempos de epidemia, onde historicamente alguns se apresentam com xaropes milagrosos, poções mágicas, mandingas, típicas da Idade Média, típicas da era pré-Revolução Francesa, é exatamente do iluminismo, é exatamente da era da razão que nós fizemos os maiores avanços contra vírus. É do século XX que iniciamos a produção industrial da vacina da varíola e terminamos com ela nos anos 70 no mundo. É dali que nasceu Salk com a sua vacina contra pólio injetável e depois Sabin com a sua gentil gotinha que conseguiu controlar pólio no nosso país, com o último caso em 1986. É dali que nós enfrentamos a cegueira do sarampo, a morte por difteria, a morte por encefalite de cachumba. É dali que nossas avós e mães nos levaram pequenos nos anos 50, 60, 70 para recebermos a vacina, porque elas sabiam que aquilo matava, cegava e aleijava. E é dessas mesmos detentores dos valores que há resistência absoluta contra os que lutam pela antivacina, pelos que lutam a favor da morte, pelos que conspiram contra a ciência, pelos que ousam a dizer em determinados momentos, com a sua fúria de ignorância, os canalhas da ciência fazem isso. Pois os canalhas da ciência estão sobre as suas bancadas. E será dos canalhas da ciência que virá a solução. O Papa, o país mais poderoso, os Estados Unidos, a China, o país mais humilde, a Guiné-Bissau, a Indonésia, o Vietnã, o Paraguai, a Bolívia, o Mato Grosso, o Pantanal, o Jequitinhonha, a minha Poços de Caldas, da minha avó, onde passava a minha infância. Todos os olhos se voltam para a ciência. Aqueles que quiserem tergiversar e quiserem dançar nas sombras, ficarão pouco tempo. As luzes da ciência os apagarão. Aqueles que tomaram decisões políticas manipulando a ciência, no juramento de Hipócrates diz que aquele que fizer bem e zelar pela essa profissão, a ele seja dado o reconhecimento dos homens, e aos que a manipularem lhe suceda o contrário. Então nós vamos pela luz da ciência, e a ciência está nesse país, na mão de cada um que decide, no meio da pandemia, estudar, sentar na bancada, colocar suas dúvidas. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem direito a ser dono da verdade por nenhum milissegundo. Todas são relativas. Mas os riscos e benefícios, certezas e incertezas, consensos, passos,
Não haverá salvador da pátria, haverá um mega mutirão. E talvez aí, de Lavras, desse estudo, pode vir à luz um pedacinho dessa mega corrente ciência mundial que vai ajudar a gente a decifrar esse mega mistério da luta da vida contra a morte. Ciência sempre. Ponham isso dentro do coração de vocês. Vida, SUS e ciência. E uma descoberta a cada dia, né, ministro? Sempre uma nova descoberta, cada trabalho, cada experimento, sempre uma nova descoberta ou uma nova constatação que aquela descoberta que todo mundo acreditava já é uma velhice. Zé Xerém, você queria falar? Então, dar boa tarde para o ministro aí, agradecer a presença, né? E aproveitar para a gente entender um pouco da história, né, ministro? A gente tem muitas dúvidas a respeito. A gente começa com a identificação do vírus na China, em dezembro de 2019. A gente vive todo esse cenário que já perdura aí mais de um ano. E meu interesse inicial é saber justamente o papel da OMS no início daquela pandemia. O senhor, como ministro, provavelmente estava em contato com grandes centros públicos de saúde, grandes centros públicos de controle de doença. O mundo estava um pouco preocupado com aquilo. E uma pergunta que eu gostaria de fazer e escutar a opinião do entendimento daquele momento do ministro e atual também. A OMS, ela, na hora que ela vai externar, ela externa algumas falhas, mas ela poderia ter feito alguma coisa na fase inicial, ela deveria ter comunicado anteriormente, deveria ter uma equipe de investigação de epidemias com potencial de virarem surtos que viram epidemias, de epidemias que viram pandemias. Ela devia ter sido mais incisiva naquele momento, em busca de conhecimento e medidas. Qual que é a opinião do senhor que vivenciou isso tudo e teve em contato, provavelmente, com os maiores centros de saúde e vigilância do mundo, entre aquele dezembro e até março, quando se declara a pandemia no mundo? A Organização Mundial da Saúde ela é fruto de um esforço da humanidade no pós-guerra dos mecanismos multilaterais. Ela nasce da criação da ONU, Nações Unidas. A humanidade falou, olha, não dá para ter uma guerra mundial, nós precisamos ter um espaço de diálogo. Vão fazendo as fusões de organizações de saúde e cria-se a Organização Mundial da Saúde. E essa governança mundial, ela vem misturada com a geopolítica mundial. Ela tem os componentes de eleição, ela tem briga de países, e ela precisa dirimir questões, muitas vezes, além do conceito de saúde. Por exemplo, a Rússia e os Estados Unidos ainda detêm nos seus laboratórios nível 4 o vírus da varíola. Os dois se recusam a assinar o tratado de exterminar o vírus, e que se por acaso tiver um escape de varíola, nós perderemos 30% da humanidade até que consigamos produzir vacinas contra a varíola e imunizar a humanidade. Ainda é muito precário o conceito de humanidade e saúde. Os países se utilizam muito de regulamentos sanitários nacionais, países com controle de informações absolutos, como é o caso da China, são diferentes de países ocidentais, onde a democracia e a sociedade já se apropriou da ciência dos fatos, tem vários mecanismos de fatos. Eu acredito que o início, a Organização Mundial de Saúde, ela, ali pelo dia 23 de janeiro, ela fez uma reunião do seu Conselho de Emergência e ela vem machucada no tempo. Ela fez alerta internacional sobre a Zika vírus, ela fez alerta internacional de emergência do Ebola, ela teve no H1N1 e ela teve na SARS e na MERS. Quando cada uma dessas emergências é anunciada, é da natureza humana a defesa de interesses comerciais. Se você lê o livro A Peste, do Camus, você vai ver como que as sociedades respondem à epidemia. Então, o poder político começa a falar, não, calma, não é assim, eu não posso parar a minha economia, eu não posso fechar o transporte, eu não posso fechar o aeroporto. Então, ela dá uma informação dúbia. Ela fala assim para o mundo, olha, eu tenho uma emergência em Wuhan,
e vou dar um alerta internacional. Agora, foi a primeira vez que a gente escutou a palavra Wuhan. Quantas Belo Horizontes, quantas Curitibas deve ter na China? Quantas cidades de 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões? Onde está a epidemia de Pequim com seus 26 milhões de pessoas? Se ela diz que era somente de Wuhan, ela passa uma informação para o mundo de que era um vírus lento, de que era um vírus de transmissão demorada. Que se você criasse uma estrutura, identificasse o caso 1 e fizesse um bloqueio dos contactantes, você frearia a doença. Como foram esses vírus aos quais ela se referiu, da Península Asiática. Somente quando esse vírus derruba o sistema de saúde do Irã, mas ainda a gente ficou naquela, mas é o Irã, tem embargo, é um país teocrático, mas foi a primeira imagem de país que caiu o sistema de saúde. Mas é somente quando cai o sistema de saúde da Itália, e depois cai França, e depois cai Alemanha, e depois cai Inglaterra. Ali o mundo ocidental se depara e fala, epa, não é um vírus pesado. É um vírus leve, é um vírus de transmissão. Chegou-se a cogitar de ser um vírus aerosol, até se reconfirmar que era um vírus gotícula, mas de longa permanência em superfície. Até 5 dias em determinadas superfícies, esse vírus estava viável. Um vírus que começou a pegar carona nessa transmissão e fez uma capacidade de transmissão maior do que os vírus anteriores. Ainda, por sorte, com uma letalidade de 1%, 1,5%, em alguns casos 2%, outros casos 0,6%, 0,8%, dependendo das medidas que se tomasse para contenção. Eu diria que ela começa com os países pensando no vírus e pensando no indivíduo. E o vírus, na verdade, era um vírus que atacava a sociedade, atacava o sistema como um todo. Atacou a educação, atacou a cultura, atacou o esporte, atacou a política, atacou o sistema de saúde. E ao atacar o sistema de saúde e provocar o seu colapso, ele vem com mortes correlatas que vão demorar muito tempo. Ela demorou a dizer ao mundo. Eu liguei o Brasil às primeiras linhas de sociedade. Eu liguei o nosso Ministério da Saúde à sociedade europeia e dialogava frequentemente por esses instrumentos, como nós estamos aqui, com a Inglaterra, com quem eu tinha uma parceria muito boa. É um sistema de saúde público, é um sistema... nós inspiramos o SUS no sistema inglês de saúde, e daquela fonte saíram várias interpretações sobre vírus. Em Oxford, em Cambridge, eles têm uma tradição muito forte na Inglaterra. Eu liguei o nosso país à sociedade norte-americana, porque os norte-americanos têm uma tradição forte em produção industrial e resoluções de problemas de grande escala. Nós temos um colega nosso, titular da universidade, onde eles iniciaram o ponto de partida de estudos. Mas tudo isso ligado aos ministérios da saúde e às sociedades de especialidade. Eu montei o conselho de conselheiros ad hoc do ministro da Saúde, onde eu tinha veterinários, eu tinha USP, eu tinha Unicamp, eu botei 50 pessoas para ficarem diuturnamente fazendo as meta-análises de pesquisas para dentro de uma secretaria de ciência e tecnologia forte que estava o Denizar Viana. Eu tive a graça de trabalhar com talvez um dos 3 melhores epidemiologistas e estudioso de epidemias do mundo, de Minas, chamado Wanderson Kleber de Oliveira, um craque, um enfermeiro que tem a plenitude do estudo de ondas epidêmicas. Júlio Croda, que é um especialista também em modelos matemáticos de alta resolução, em decifrar problemas de biomas, problemas de soluções de grande escala. Eu tinha Erno Harzen, que é um especialista em atenção primária e portas de entrada, que fazia as portarias para os municípios. Eu tinha Gabardo. Então, não era o ministro Mandetta, era uma equipe, e uma equipe voltada para o mundo,
voltada para Roma, voltada para França, para Sorbonne, para Londres, para Nova York, e todos eles tiveram que revisar os conceitos que fizeram baseados na informação da Organização Mundial da Saúde, inclusive o Brasil. Eu diria que entre eles terem falado em janeiro e o vírus ter mostrado a sua cara no Ocidente em março, esses 40 dias até nós concluirmos, é um vírus rápido. Se você olhar, você vai ver líderes como Boris Johnson falando, não, nós vamos tocar isso dentro de uma coisa de convivência, não vamos parar aulas, vamos continuar trabalhando. Você via no começo que havia uma dubiedade. A Organização Mundial da Saúde levou quase um mês para falar. Trata-se de uma pandemia. Eu fui o primeiro ministro da Saúde a falar, isto é uma pandemia. Até quando a Organização Mundial da Saúde vai levar para dar essa resposta? Eles brigaram comigo ao vivo, dizendo que não era, e 10 dias depois falaram, é uma pandemia. Então, mostrou-se muito aquém das necessidades do mundo. E vem aí, e isso é importante para vocês terem em consideração nesse curso, vem o novo regulamento sanitário internacional. Vem uma nova discussão de práticas de abertura, de pesquisa de biomas, de micro-organismos, de pactuação, de liberação de informações por comissões independentes. Não dá para estados politizarem os micro-organismos e o mundo pagar o pato. Nós temos alguns estados que são de alta relevância. Santa Catarina, nós temos granjas de suínos, avícolas junto e ser humano juntos em pequenas propriedades. Uma alta produção, mas com um controle veterinário, um controle humano muito aquém da necessidade do porte de todos esses. Esse vírus poderia ter surgido, porque ele é um acidente, ele poderia ter nascido aqui dentro do Brasil, e nós seríamos os culpados pela crise da humanidade. A humanidade vai ter que entender que a globalização ela é muito boa, a gente viaja, a gente vai para lá, para cá, tem o bônus, o mundo virou uma aldeia, mas tem o ônus, os micro-organismos vão juntos, os ecossistemas se confundem. Esse conceito de One Health tem que ser o conceito de One World. E esse One World vai precisar de uma Organização Mundial da Saúde nova, informatizada, na revolução pós-industrial, no conceito de sobrevivência. Já imaginaram se esse vírus fosse de letalidade de 10%, 10 vezes mais do que ele é, ou 20%, ou 30%? Se 70% saísse, mas 30% falecesse, nós íamos estar falando hoje de 10 milhões de óbitos? 12, 15 milhões no Brasil? É dado uma chance para o mundo rever, e a Organização Mundial da Saúde terá obrigatoriamente que ser revista. Ela se demonstra falha para coordenar o esforço mundial, não por culpa dela, mas por culpa de todos os que politizaram, governaram e fizeram daquele mecanismo um mecanismo político e menos científico, porque fecharam as verdades e a transparência para que as pessoas pudessem trabalhar. Acho que vale a crítica, mas mais do que a crítica, vale o bom debate de qual é o tipo de Organização Mundial de Saúde e controle. Nós vamos continuar achando que entregar as cepas brasileiras é questão de soberania nacional? Como fazer uma vacina para influenza se o Brasil estava coletando só 3%? Eu mandei coletar 20%, troquei as 4 cepas e entreguei para o mundo para fazer a nova vacina da influenza. Graças a Deus, ficou pronta no ano passado e evitou uma epidemia dupla de corona e influenza. Mas ou a gente faz acreditando no caminho da ciência pactuado, ou a gente vai ficar apontando o dedo quem foram os culpados. Eu espero muito que o mundo entenda a necessidade de reforçar o organismo mundial de controle de saúde, principalmente no trânsito de pessoas e micro-organismos. Obrigada, ministro. Bruno queria perguntar, não é, Bruno? Boa tarde a todos novamente. Boa tarde, Mandetta. Em nome da pós-graduação em Ciências da Saúde aqui da Universidade Federal de Lavras, eu quero agradecer, por ter aceito o convite, tá aqui com a gente, nessa aula magna nossa de início de semestre.
E falando um pouco de ciência, nós que somos cientistas da pós-graduação, que está sempre buscando, né, rever algum passo importante em determinados mecanismos de doença, diversos tipos, né, de pesquisa, a gente viu com grandes olhos, a parte de vários estudos, como sequenciamento rápido do vírus, o mecanismo de ação dele, toda aquela parte de como que o vírus age, né, porque o vírus é um vírus um vírus novo, né, que ninguém conhecia ele. E aí, ao mesmo tempo, com a vinda desse vírus, veio uma avalanche de fake news, de absurdos que a gente escuta por aí. Eu já escutei que cientista, ele tem que ter vários artigos para acreditar naquilo, mas ele acredita numa vacina que em menos de um ano está aí. E aí a gente vê, né, estudos de profissionais aí utilizando nebulização com medicamento que tem vários tipos de substância que fazem mal para o pulmão e está levando à morte dessas pessoas. Eu queria saber, sim, que num momento como esse, que a ciência, a pesquisa científica teria um grande mérito, né, na busca, né, por descoberta e tratamento dessa situação, dessa pandemia, ela pode estar sendo vista ou está tendo um desmérito, né, na pesquisa científica devido a essas fake news e essas informações inválidas que a gente tem ouvido por aí. Olha, os idiotas sempre tiveram essa capacidade de boatos. Antes da internet, eles tinham um alcance e eles eram também um problema. As pessoas começavam a falar, ninguém sabia de onde saía o boato, e as pessoas falaram, olha, tem um boato. Ele nascia do bar, ele nascia do cabeleireiro, ele nascia... Alguém falou, não sei aonde, que eu ouvi, e isso existia. Isso acompanha a evolução da humanidade. O boato, ele faz parte, e o boato não tem nenhum compromisso com a verdade. O boato, ele quer existir. Ele quer falar, soltei um boato e o meu boato existiu na cidade. E isso daí, vamos macular a honra daquele cara e vamos fazer um boato sobre a mulher dele ou sobre um hábito dele. Isso, como arma política, tem milênios de seres existidos. O que ocorre é que, com a internet, esse coliseu moderno, ele deu uma escala tão grande que ele vem revestido agora de uma certa autoridade. O cidadão bota um jaleco, fala, eu sou o doutor fulano de tal, e blá, 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 blá. Isso não é novo. Quando da Revolução Francesa, que eles botaram aquela guilhotina e começaram a decapitar várias pessoas por traição à pátria, eles começaram a decapitar aqueles que faziam charlatanismo, aqueles que mentiam sobre a solução de doenças, vendiam poções milagrosas, acusavam eles de fazer bruxaria muitas vezes, o conhecimento era muito empírico. Mas como tinham alguns que passaram em faculdades e ficava dúbio, a Revolução Francesa disse, olha, então faça um conselho de pares e julguem e separem o que é ético, o que é científico, do que é charlatanismo, do que é mentira, do que é ilusão, do que é manipulação da dor. O indivíduo com um câncer ou uma doença grave dentro da família, ele vai atrás da melhor chance. Então, saibamos que a melhor chance tem que ser dada pela ciência. O Samuel Weiss, que é o pai da asepsia, ele, sem saber, descobriu que lavar as mãos antes e depois de fazer um parto e tocar as partes íntimas da mulher era o responsável pela febre puerperal na maternidade que ele trabalhava, porque as freiras que faziam partos lavavam as mãos com água de cal. E ele, por observação, começou a propor que os médicos lavassem as mãos com água de cal. E ele foi ao ponto de ser questionado e inquirido pela Academia Austríaca e ter sido chamado de louco e insano até que o ser humano constatasse a existência dos micróbios.
Então, quando os conselhos são montados, eles partem a separar o joio do trigo e passam a ser uma força da sociedade para controlar essa fúria do ser humano de criar boatos e criar os vendilhões, os que vendiam promessas para todo tipo de coisa. E isso vem da Revolução Francesa e gradativamente vai entrando principalmente no mundo livre. O Brasil demora muito, o Brasil só consegue ter o primeiro conselho para dirimir o que é charlatanismo, para que se fizesse a depuração do que é ético, do que é científico, do que é charlatanismo, em 1958, por um decreto do único presidente médico que esse país teve, que foi Juscelino Kubitschek de Oliveira, que cria o Conselho Federal de Medicina. E essa conquista da sociedade, porque a Revolução Francesa é a sociedade se protegendo das suas agruras, ela tem capítulos e ela vai montando, faz o código de ética, coloca os comitês técnicos, modera, dá baliza, dá notas técnicas, acaba que ela breca, ela freia essa fúria do achismo. E quando entra uma epidemia deste porte, este conselho, que deveria exercer na plenitude e dar a baliza, falar, olha, até aqui eu tenho pesquisa e você pode fazer. Até aqui não vou considerar isso um erro, mas daqui para frente vou. Qual é a medida que faz o Conselho Federal de Medicina? Olha, o assunto é muito dúbio, eu lavo as minhas mãos. Cada um faça o que achar que deve fazer com o seu paciente. Isso já tem 1 ano e meio. Isso dá margem para nebulização com cloroquina. Você pegar um comprimido, amassar, colocar numa substância e usar uma via inalatória, que é uma via extremamente nobre, que vai ser atacada pelo mesmo patógeno, mas é uma via extremamente rápida, cujo nível tóxico desta droga pode ser incomensurável, porque ela não foi testada nem pela via endovenosa nem inalatória, ela só tem estudo pela via gástrica. E eles falam que, olha, isso daí é autonomia do médico. O Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, não foi acionado para se fazer o estudo duplo cego randomizado que tem que ser feito em ser humano. Estão autorizados a fazer pesquisa direta, por base no achismo. Quando você chega na degradação científica de um Conselho Federal que fala, eu não me manifesto, nascem todas essas figuras de internet. Nascem todas as teorias conspiratórias e não há uma instituição que consiga dizer alto lá, para. A vacina é um histórico de conhecimento. A tecnologia aplicada é a tecnologia que a gente vem aplicando na ponta para a influenza. O coronavírus, a cepa 46, foi identificado em 1960. Nós temos algum conhecimento sobre ele, ele não é 0 quilômetro. Nós vamos partir de uma base de conhecimento, mas vamos abrir essa fronteira para achar 3 linhas de pesquisa, testes mais confiáveis e rápidos, retrovirais, que a gente não evoluiu, nós concentramos tanto em antimicrobiano, tanto em antibiótico, e somente do HIV para cá, que a gente pensou mais em retroviral, nós não fizemos um bom trabalho no capítulo vírus. Então, temos uma dependência. E a vacina seria a via mais rápida, porque temos mais conhecimento acumulado. Quando isso tudo vem embalado, e vem personalidades políticas de peso, como o presidente, e fala, olha, tem essa caixinha aqui para tomar que é bom. Aí vem um outro e pega a ivermectina e fala, olha, toma isso daqui que é ótimo. Ela aí traz um trabalho, in vitro ela foi, não sei o quê, e começam a criar as teorias. E não submetem a CONEP, não fazem a pesquisa ética, não fazem o padrão ouro, não fazem a comissão externa para fiscalizar a pesquisa,
não fazem análise de base de dados para as pessoas não torturarem os números, porque eles torturam os números para que os números confessem o que eles querem. Não parte da isenção necessária, fundamental do pesquisador, de se submeter aos fatos da bancada e frustrar as suas próprias convicções. Então, quando a gente abre mão disso, a gente vira essa praça fecunda para o boato, que agora vem com o gracioso nome em inglês de fake news. Nada mais é do que o boato, a mentira, forças que trabalham a favor do vírus, forças que trabalham a favor da morte. E para nós, em pesquisa, também temos que medir qual foi a valência das fake news na produção de morte. O presidente dos Estados Unidos, em rede nacional, falou: detergente lava tudo, as pessoas deveriam tomar um detergente. Em 24 horas, tiveram quase 40 intoxicações por detergentes comprados em ambientes de supermercado. Fake news que trouxeram: olha, fiquem tranquilos, o Brasil é um país tropical, é tão quente, que em Manaus vai ser impossível ter, o vírus não vai multiplicar em Manaus. Eu estava no ministério, eu tive que falar: Manaus, presta atenção. Em Manaus aconteceu 2 vezes a falta de atenção. A mesma fake news que falava: olha, esse vírus é uma invenção dos chineses para controlar o mundo. Então, morte aos chineses. E que prejudicou enormemente o nosso país na aquisição de equipamentos de proteção individual, porque nós rompemos com a colaboração técnica que nós poderíamos ter, um Ministério de Relações Exteriores que reforçava essa posição, inclusive de xenofobismo ao povo chinês. Uma fake news clássica: olha, essa vacina vai ter um chip que vai entrar na sua cabeça e vai mudar. Você vai virar um jacaré, dito pelo presidente da República do Brasil. Olha, a vacina da China eu não vou tomar porque ela pode lhe fazer muito mal. A fake news de que vamos mandar todo mundo pegar essa doença e vamos fazer um bloqueio, uma imunidade de rebanho dos jovens e deixa os idosos em casa. Eles criaram um conceito chamado isolamento vertical, quando não existe nem vertical, nem oblíquo, nem horizontal. Existe cuidado, existe evitar a transmissão. Falar contra isso, você precisa de uma voz que tenha credibilidade. A primeira coisa que eu fiz no Ministério da Saúde foi: não há nenhum ponto desta doença que seja classificado como não compartilhável com a sociedade. Nós vamos abrir tudo, nossas dúvidas, nosso desconhecimento, nossas dificuldades, nossos estoques. Vamos dizer para eles diariamente, porque nem isso o governo queria, nem fazer uma campanha, como a gente viu quantas campanhas sobre AIDS. Olha, cuidado, tem um vírus, ele transmite por transfusão de sangue, seringa e atividade sexual. Use preservativo, use camisinha, campanhas, que é o normal em saúde pública. Você coloca uma voz, coloca a imagem e explica. Quando o governo não quer fazer isso, ele queria o quê? Deixa esse povão ir para frente, tomar essa cloroquina, que eles vão pegar isso e vamos fazer uma imunidade de rebanho. Eu fui uma pedra no meio desse caminho. Que eu era o chato que ia diariamente e falava: ciência, foco, disciplina. A ciência que vai desvendar. Não acredita em fake news. Prepara. Você acha que era fácil fazer uma portaria, por exemplo, para que as prefeituras organizassem o sepultamento, a padronização do luto para uma doença que é do desconhecido? As fake news criaram enormidades de problemas. Elas são um capítulo. É a primeira epidemia narrada pela internet. O velho boato, o velho tergiversar,
Muitos médicos fizeram propagandas das suas soluções mágicas em internet. As pessoas, quando tinham diagnóstico na família, ligavam para eles. Experimente ligar e perguntar quanto custa para o senhor acompanhar aqui meu parente. 50 pessoas por dia, 30 pessoas por dia, R$2.000 cada uma. Isso é um grande mercado também. E não foi feito absolutamente nada até o momento para cercear, para dar o padrão a essa besta fera chamada ser humano quando tem à sua frente uma catástrofe como essa. Então, as fake news, elas vão ser objeto, sim, de pesquisa, sim, de formação dessa síndrome pós-Covid que está trazendo tanta síndrome do pânico, tanta sintomatologia ligada ao sistema límbico, emocional. A fake news acompanha, ela é combustão, ela é lenha. Eu tenho um amigo meu, bolsonariano, daqueles extremamente rurais, que me ligou e falou, pelo amor de Deus, eu preciso de uma vaga para o meu pai e para minha mãe, que estão doentes, estou vindo da fazenda. Eu falei, mas estão doentes com o quê? Covid. Eu falei, puxa, mas você tem a minha idade, qual a idade do seu pai e de sua mãe? Meu pai tem 94 e minha mãe 90. Eu falei, mas eles vacinaram, vão ter formas leves. E ele começou a chorar, ele falou, eu não dei a vacina. Por influência desta gente. Morreu o pai e a mãe com um intervalo de 12 horas. E ele carrega consigo esse drama de consciência de não ter levado o pai e a mãe para vacinar, mas não muda o seu conceito como ser humano de enxergar, olha, eu deveria ter ido por esse caminho. Então, o trabalho nosso é muito extenso, Bruno. O trabalho nosso, ele é incansável. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, nós vamos vencer sempre aqueles que estiverem ao lado da ciência. O obscurantismo, ele já perdeu essa briga para nós. Ele ressurge com pessoas que não têm compromisso. Por isso que são pessoas que não lutam pela vida. Mas nós vamos atrás da verdade. E se a verdade for, olha, a cloroquina via inalatória funciona e é muito boa, eu não tenho problema nenhum com droga nenhuma. Eu quero ver o risco-benefício e se é ético dar cloroquina inalatória para uma pessoa. Eu lembro do Conselho Federal de Medicina visitando os deputados porque tinha uma turma que queria usar ozonioterapia para intrarretal, venoso, promovendo que curava autismo, intraocular, uma barbaridade. E eu fiz várias defesas, olha, vocês querem usar ozonioterapia? Vá à pesquisa, submeta a pesquisa, pode ser importante para o tratamento de ferida, pode ser importante para muitas coisas, mas traga substrato científico que a gente é o primeiro, não faça isso pela via política. Tanto eles falaram isso e a gente defendeu e foi lá, e hoje a resolução deles autoriza o médico que quiser usar, sem nenhuma evidência científica, está campeando nesse mercado também. Então, a fake news ela vai ter que provocar reflexão típicas da era do fim do obscurantismo e do iluminismo, e nós vamos reforçar a ciência. Com as nossas escolhas, com as nossas lutas, a gente vai sempre ter a ciência como nossa bússola. E é ela que acaba com fake news. Exato. E essa semana, ministro, a gente tem aqui um grupo de estudantes que trabalham conosco, que é o grupo Minuto da Saúde. A professora Kátia faz parte, o doutor José Xerém também faz parte, e a nossa discussão exatamente foi essa semana, né, sobre tratamento, sobre o que é comprovadamente eficaz. E aí colocamos para eles no final. Então a gente vai trabalhar aqui, nós somos uma universidade, o que a gente faz tem credibilidade. Então a gente vai colocar o que é fato cientificamente. E a gente vai colocar no último slide. Essa é a informação disponível na data de hoje e coloca a data. Porque ciência é assim também, né? Como o senhor colocou, pode ser amanhã a gente tenha outra informação. Mas hoje, o que a gente tem, o que a gente prega é isso, embasado nisso, nisso, nisso e nisso. E aí, assim, a gente vai mostrando a verdade e levando esse papel da universidade, né? De levar a informação da forma mais correta possível. Isso aí. Sabendo que muda. Professor Murgas, eu queria... O áudio está desligado.
Desliguei sem querer aqui. Boa tarde mais uma vez a todos. Agradecemos a presença do Dr. Mandetta, aqui em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal de Lavras. Nesse momento, como o senhor disse, em que todos os olhares se voltam para a questão da ciência, é importante, é evidente toda essa fundamentação e esse fortalecimento da pesquisa científica, mas não somente a pesquisa aplicada, mas também a pesquisa básica, né? E lembrando que esse tempo de pesquisa não é um tempo curto, a pesquisa não sai de uma hora para outra, nós temos que investir nisso a longo prazo. O nosso programa de pós-graduação em ciências veterinárias tem estudantes de diversas áreas, multidisciplinar, biólogos, zootecnistas, além dos médicos veterinários, farmacêuticos. Como o senhor vê, doutor Mandetta, essa multidisciplinaridade das ações, né, da pesquisa e da ciência no combate a uma doença, uma zoonose, a própria Covid, esse fortalecimento em todos os aspectos, né, para que a gente possa conseguir um resultado eficiente na busca de um possível tratamento, de uma dissolução do problema. Eu acho que o século XXI vai ser fantástico, vai ser maravilhoso de viver. Eu acho que nós vamos viver mais, vamos viver melhor, por causa da ciência. Essa ciência, ela ganhou uma escala ao decifrarmos o código genético do ser humano. O projeto Genoma foi o projeto que mais desdobramentos teve para a ciência no mundo. Essa capacidade de entendermos a genética, não só do ser humano, mas de um conjunto enorme. Eu estava falando aqui com vocês, antes da gente entrar, minha irmã é bióloga da Fiocruz e trabalhou com bactérias do gênero Archaea, termófilas, para decifrar o RNA, para pesquisa de resistência antimicrobiana. Esse genoma humano, quando ele foi entregue, foi um esforço da humanidade como um todo. No começo, foram usando aqueles supercomputadores para saber, bom, quais são os genes que são ligados a quais doenças? As doenças raras, que são marcadores genéticos muito claros, começaram a ser decifrados. A gente sabia algumas, a síndrome de Down. Depois nós fomos chegando a várias. E fomos olhando e falando assim, bom, essa doença, com essa alteração desse gene, ela deixa de produzir tal proteína ou tal substância, então vamos produzir tal substância. Começou a criar uma classe de medicamentos. Em 2011, 2010, biólogos estudando resistência antimicrobiana viram como é que a bactéria se alterava no seu código genético para poder criar uma linguagem nova resistente ao antibiótico. E eles conseguiram replicar o que a bactéria faz por instinto de sobrevivência, replicar como técnica, que é a CRISPR. E essa técnica de reprogramação genética passou a ser a linha de pesquisa que uniu todos. Há 2 anos atrás, o FDA deu registro para o primeiro tratamento de terapia gênica para atrofia medular espinhal. Uma única injeção, altera-se o gene defeituoso da criança, e aquela criança que teria uma vida de atrofia, morte e uma expectativa de vida de 15 a 20 anos passa a ter uma vida normal. Isso nos leva a olhar para todo mundo que trabalha em ciência. O que isso alcança para a humanidade? Olha o tamanho da fronteira do conhecimento. Isto não cabe mais na cabeça de uma única ciência. É impossível, seria uma burrice gigantesca da humanidade pegar isso e se apropriar para a área A, a área B ou a área C. A gente já começa a ter mapeamento genético do câncer. O que aquela famosa atriz Angelina Jolie fez há 10 anos, 15 anos atrás, de ao saber que ela tinha um gene que poderia causar um câncer, já que na sua família tinha, ela retirou os 2 seios, os ovários, ela fez uma cirurgia mutiladora preventiva. Isso deve ser abordado com a alteração do gene do câncer que ela era portadora.
o diabetes, o Alzheimer, a enxaqueca. Isso eu estou falando do programa de genética que está correndo na ponta da ciência na Inglaterra, com o programa Genomics England, com os Estados Unidos, com Israel. O Ministério da Saúde do Brasil, ele estava muito ainda ligado a um tipo de ligação de pesquisa de fundo. Eu liguei o Brasil na ponta, coloquei o programa Genomics Brasil, Brasil Genoma. Vamos colocar 150 mil códigos genéticos completos de DNA de brasileiros à disposição das bancadas. Faremos parte de um seleto grupo de 10, 15 países que vão conhecer o mapeamento genético da sua população. Isso deve se replicar como veio lá no começo do Código Genético. O Brasil teve avanços enormes na área da zootecnia, na área de plantas, de bactérias. Nós temos hoje um universo enorme na segurança alimentar, no agro. Nós temos um universo enorme, só que eles são todos parte de um único quebra-cabeça. E a multidisciplinaridade, que antigamente era abordada superficialmente ou nos discursos, ela se impôs na prática. E ela vai se impor, porque não tem mais área de domínio, não tem mais feudo de conhecimento. Esse é o grande barato, todo mundo pode, desde que feito com técnica, desde que se submeter às revistas indexadas, desde que se publique, desde que se vá aos congressos e defenda suas teses e se submeta ao debate, ao contraditório. O nosso país é muito pobre em patentes. O déficit de balança comercial brasileiro em saúde é 40 bilhões de dólares. Nós queimamos a safra de soja de Mato Grosso do Sul e meio Paraná na dependência de tudo isso que está na bancada de vocês, nos antimicrobianos de uso veterinário, humano, em todos os materiais que fazem de defensivos agrícolas, nas moléculas. A nossa dependência internacional de patentes fica clara nesse momento, a desindustrialização do país fica clara, e o mundo percebeu que não dá para fazer um mundo onde o mundo inteiro se liga na China como o único abastecedor de escala mundial. Quando ela fechou, ela apagou o mundo. O Trump foi na televisão com um pedacinho de papel de uma máscara que custa 6 centavos, falando, olha, eu consegui comprar essas máscaras e vão chegar essa semana, vou mandar o avião lá na China buscar. A lógica de pensamento tem que ser global. Se insiram na aldeia global. As informações estão a um passo do seu dedo. Nós estamos aqui e eu ainda quero fazer uma visita presencial a vocês, eu ainda quero estar num evento presencial em Lavras, na Universidade Federal, típico daqueles, quando eu estava na universidade, que chegava algum político, a gente preparava uma chuva de tomates, o cara entrava com guarda-chuva e nós gritávamos, direta já, nós queremos votar, abaixo o socialismo, abaixo o capitalismo, abaixo o mundo e viva nós. Eu quero voltar aí, mas eu quero voltar com todo mundo com um olhar de que, cara, chegou a vez da luz. Não é possível que a ciência vai ficar na penumbra. Não dá para o Brasil tocar esse barco do jeito que está tocando. Nós somos grandes demais, temos conhecimento demais e temos gente boa demais para ficar dependente por preguiça. Principalmente preguiça de governante. Então, eu acho que o ambiente acadêmico universitário pode ser o bálsamo que a gente esteja esperando aí para a gente não ser manipulado tão facilmente com meias verdades e com meios caminhos. Tomara que eu consiga ir a Lavras e cumprimentar todos os que estão no curso, na sua multidisciplinariedade, e dizer a eles o quanto que a esperança, não só minha, não só da minha família, mas do meu neto, dos que estão por vir aí, para a gente deixar um mundo melhor, mais certeza para eles. Então, de parabéns por fazer um escopo de trabalho tão grande. Ousem, pensem grande. Nós podemos fazer muito, muito, muito. Temos uma pressa danada,
dessa nação dar certo, das coisas acontecerem, e isso vai vir do mérito, do ensino, da capacidade de raciocínio, do povo de bem, que é a maioria, e que está hoje silenciosa olhando essa patifaria coletiva aí, falando, tudo bem, isso não é bem comigo, então eu vou ficar aqui preso no meu mundo. Mas talvez estarmos atentos para que esse movimento de integração mundial em torno de soluções alcance essa geração aí de pesquisadores que estão por vias tortas, no momento certo, na hora certa, e vão receber fundos, desde que a qualidade do seu trabalho, nós vamos captar recursos internacionais de fomento à pesquisa, de solução. Isso não acaba. Ah, acabou de vacinar, acabou? Não. Nós vamos fazer em 5 anos o que nós levaríamos 25 anos pelo ritmo dos investimentos em pesquisa. Então, acelerem também os seus cérebros, os seus computadores, a sua criatividade. Na mão de vocês pode estar a solução de inúmeros quebra-cabeças. E o pesquisador brasileiro é muito bom. Tanto que quando eles saem daqui, eles são muito aceitos. Infelizmente, nós somos exportadores de cérebros. Mas eu quero chegar ao dia que a gente vai exportar conhecimento e que eles venham aqui bater na porta da Universidade Federal de Lavras para conhecer o próximo Nobel de medicina, de química, de física, seja lá do que vocês ousarem. Já está na hora do Brasil existir, né? Então, multidisciplinaridade já, imediata. E antes da Kátia fazer a última pergunta aí, já fica o convite para o evento presencial, Simpósio Brasileiro de Doenças Negligenciadas, que a gente organiza aqui. Legal. Já vamos para a 5ª edição, e é um evento bem bacana que foi interrompido o presencial, né, por conta da pandemia, mas quando a gente voltar, você vai receber o nosso convite para estar aqui conosco. Vamos lá. Com certeza. Kátia? Doutor Mandetta, queria mais uma vez agradecer pela gentileza, né? Eu me sinto muito honrada de estar aqui com o senhor. Eu queria perguntar a respeito da saúde mental. Eu venho trabalhando, né, nesses últimos anos muito de perto com questões relacionadas à saúde mental, em especial dos estudantes. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre os impactos da pandemia na saúde mental das pessoas e o que isso vai gerar para nós pós-pandemia. Olha, o principal agravo que vai levar as pessoas à unidade de saúde no século XXI será a saúde mental. Ela vai ser o principal item de absenteísmo, de presença das pessoas atrás desses profissionais de saúde. A pandemia, ela vem com doses cavalares de desafio para a saúde mental. Primeiro, porque o vírus não ataca o indivíduo, ele ataca a sociedade. Vamos imaginar aqui alguns núcleos. Vamos imaginar a educação. Então, vamos pensar agora como os educadores. O vírus fechou as escolas há 1 ano e meio. O corpo discente dos alunos foi aprovado praticamente sem ter acesso. Nós não temos acesso a essa tecnologia que a gente está usando pela maioria dos estudantes. Tem muita gente falando de home office quando a gente não tem nem home nem office para uma parcela enorme da população. Essa gente vive do movimento da cidade. Essa gente vive muitas vezes da sobra. Ela vive da aglomeração, ela vive do movimento social que foi amputado. A educação, os educadores não puderam educar e os alunos não puderam receber a instrução. Isso vai ter uma marca na saúde mental dessas crianças e adolescentes que vai perdurar por todo o século. A evasão escolar será muito alta, o convencimento, o reaprendizado de estudar essa epidemia vai durar muito tempo. Vamos pegar um outro setor qualquer, pegue aí o setor de microempresas. A quantidade de microempresários que sairão endividados, que sairão sem conseguir cumprir os seus compromissos e que precisarão de liderança, de políticas governamentais fortes para saber. Aí ele olha e fala, puxa, mas um governo que não conseguiu liderar uma coisa básica que é dividir vida e morte, será que vai olhar o meu setor? Será que vai olhar o setor da cultura, os artistas, a falta de palco?
todos terão a sua agenda pós-pandemia ainda amarrados na epidemia. Os próprios pesquisadores, vocês que estão aí, sabem a angústia de ter um curso bem nivelado pelo sistema CAPES, começar agora um ciclo novo de validação com instrumentos de realização do curso que vão ter que mudar radicalmente para poder adequar a pesquisa a esses tempos até que chegue a vacina, num governo que não sabe se chega, que não chega. A humanidade agora vai trabalhar com uma coisa chamada passaporte. Você vai ter que trazer no seu celular o QR Code de qual vacina você tomou, qual lote, marca, para ele dizer se ele admite você entrar no país dele ou não. Os países estão fazendo isso para a pessoa entrar num cinema, para entrar num teatro, para reabrir o bar. Imagine você pegar a humanidade e falar, eu vou lhes dividir em quem tem e quem não tem. A própria razão de vida, o luto que não existiu para essa quantidade enorme de famílias que perderam, e às vezes a perda é próxima, mas a perda correlata é muitas vezes maior, não tem nenhum núcleo familiar que não tenha tido a perda ou de alguém da família, ou de um amigo próximo, ou de um amigo, ou de um trabalhador, de um pesquisador que estava ali do lado, e nós não tivemos o direito sequer de velar, que é dos consolos que se tem. O vírus e a alteração fisiológica de microtrombos dentro do sistema nervoso central, levando a um aumento absurdo de síndrome do pânico, levando a um aumento absurdo de tentativas de suicídio, que vem mesclado por tudo, mas que tem alguma causa orgânica. Pacientes que saíram com sequelas, com surdez, com sequela definitiva de olfato ou de paladar. Ela volta. Tem gente que nunca voltou, nunca mais. Como é que isso mexe? Como é que isso mexe com quem pensa o ser humano, a dinâmica social, o mundo? A saúde mental vai ser extremamente estressada. Se ela já era considerada antes da pandemia o principal agravo que levaria as pessoas a procurar sistemas de saúde, pode colocar que você vai multiplicar isso por um número muito grande. Aliás, já passou da hora do SUS começar a estruturar serviços multidisciplinares de saúde pós-Covid, com um eixo central focado na saúde mental. Porque se ficar só na rede CAPES, não vai dar conta. Ou de colocar essa equipe dentro da equipe de saúde da família para valer. Então, tenha uma atenção muito, muito próxima da saúde mental. Eu acho que ali vai residir muitas manifestações deste momento, desta pandemia, dessas lideranças tóxicas, dessa fake news, dessa internet. Se eu pudesse dar um conselho, outro dia eu falei para uma tia minha, sai desses grupos, sabe esse tiozão da internet que tem um grupo e todo dia ele manda, isso aqui é verdade, chegou aqui. Depois dele me mandar 10 barbaridades, eu as primeiras 8 eu respondi, na 10ª eu falei, tio, sai do grupo. Se eu quiser saber alguma coisa, o senhor me liga, porque isso é uma fábrica de loucura. E ele fica angustiado, ele está dentro de casa. Imagina você ter mais de 60 anos e saber que a mortalidade nesse segmento de faixa etária chegou ao ponto que chegou. Olha que ameaça, que revólver engatilhado na sua cabeça. Olha uma gestante, na hora que estão falando, olha, não fiquem grávidas, porque o índice de mortalidade de vocês é alto. Como é que eu organizo o pré-natal em pandemia sobre o aspecto emocional da mãe e do nasciturno? Então, esse capítulo é, Kátia, extremamente importante de ser visitado e que dele saiam propostas, porque o sistema não está pronto para lidar com as inúmeras situações de saúde mental que vem pela frente. Muito obrigada. A gente tem várias perguntas ali no chat, ministro, mas a gente tem um compromisso com o senhor, né? Da gente Se eu não for para o aeroporto, a minha mulher lá em Campo Grande está me esperando. Ela já falou que vai arrumar um Ricardão lá. Então, vocês, por favor, eu estou 31 anos casado com ela. É melhor eu chegar em casa. Com certeza. A gente podia ficar aqui mais horas e horas discutindo, com certeza. Seria um prazer.
enriquecedor, mas eu vou cumprir meu compromisso da gente encerrar e não comprometer o casamento com a portuguesa. A minha portuguesa é brava. Né, no nosso simpósio daqui a algum tempo. Vou só abrir a palavra rapidamente para os colegas se despedirem e eu fecho no final aqui. Legal. Kátia? Mais uma vez, muito obrigada. Fico aqui na torcida para que o senhor volte com tudo para nós. Legal. Murgas? Muito obrigado, doutor Mandetta, pela excelente participação aqui com a gente. Acho que teve uma visão muito importante, como você disse, não só para os biólogos, para os veterinários, para todos os profissionais. Gostei muito desse posicionamento multidisciplinar que o senhor tocou ali na sua resposta à minha questão. Então, muito obrigado e pronto o esperamos por aqui na nossa terra. Obrigado. Legal. Bruno? Mais uma vez, Mandetta, muito obrigado. Obrigado pela aula, pela conversa, pelo debate. Eu acho que foi muito proveitoso, foi de um grande esclarecimento para muita gente, tenho certeza disso, e será um prazer recebê-lo aqui. Bacana. Zé Xerém? Ministro, obrigado pela presença, agradecer aí pelo serviço prestado ao país. O senhor deu uma amostra que não é fácil, né? Sacrifica parte da sua saúde mental, da parte familiar, do convívio com os filhos, e estendeu, infelizmente, um pouco, porque a pandemia realmente mexeu com a vida de todos, né? Mas fica aqui o cumprimento, o agradecimento pelo serviço prestado à nação, e muito bem prestado, com ética, com muito respeito e com muito empenho naquele momento. Um abraço, parabéns, e vindo a Lavra será muito bem-vindo. Ministro, meu agradecimento todo especial por esse momento, por essa tarde que a gente teve aqui, uma honra tê-lo conosco na abertura das aulas, né, da Covid-19, dos programas de pós-graduação. Tenho certeza que a mensagem que ficou aqui para os nossos estudantes de pós-graduação, de ciência, de pesquisa, de disciplina, isso foi muito importante, né, e parabenizo por todo o trabalho que foi feito, expresso aqui a admiração por toda a luta, por toda a garra. Cada vez que a gente ligava a televisão e via aquele colete, era realmente emocionante para a gente, né? Eu falo que a gente passou a admirar muito o trabalho e todas essas dificuldades enfrentadas que todo mundo estava vivendo ao mesmo tempo, né? A gente via esse conforto, esse apoio, essa bronca, essa puxada de orelha, e que a gente precisa disso nesse enfrentamento, né? Então, parabenizo pela ética, pela condução, pela ciência, e espero, sinceramente, tê-lo conosco aqui presencialmente em um momento oportuno. E só antes, para quebrar o protocolo, ela que ia fazer a primeira pergunta, vai fazer a despedida aqui, né? Eu estou sentindo falta da Mariana. Ministro, boa noite, muito obrigada por vir, e foi um prazer te conhecê-lo. Puxa, que coisa fantástica. Antes da gente começar, a Mariana estava ali do lado da Josiana. E eu perguntei para ela, quantos anos você tem? Ela falou 12, mas ela acompanha as lives, ela está ali, ela está ligada. E eu perguntei para ela, você foi às aulas? Você acompanhou as aulas por internet? Sim. E isso foi bom? Ela falou, não. Por quê? Porque você perde todo o convívio. E eu perguntei a ela, mas você conhece crianças ou adolescentes da sua idade que não têm acesso à internet para poder estudar? Sim. Existe um mundão lá fora, gente, que está extremamente atingido. Tem gente no Brasil com fome, sem ter o que comer. Tem gente lá fora sem ter acesso à internet, precisando estudar. Tem mãe aflita, tem pai choroso. Tem uma sociedade inteira acreditando que nós vamos sair dessa, sim, mas muito mais apegando na fé para poder viver um dia de cada vez, porque está duro para todo mundo. Está duro para a Mariana, está duro para nós, está duro para o pesquisador. A única coisa que eu digo para vocês, nós vamos sair dessa se a gente tiver união. O nosso inimigo tem nome, ele é danado. Nós vamos ter que ter foco para olhar
e não ficar perdido em discussões superficiais. Acreditem na nossa capacidade de união para vocês amenizarem ao menos a dor das pessoas, darem chance para as pessoas se reerguer. Isso nós vamos precisar durante muito tempo, não vai ser uma coisa breve. As vacinas vão chegar, nós vamos ter vacinas e o nosso Sistema Único de Saúde, com as vacinas na mão, ele é muito bom para entregar a vacina no braço das pessoas. A gente vai vacinar, a gente vai conseguir, sim, sair da crise sanitária. Mas não percam de vista as inúmeras crises que a gente vai ter que enfrentar. As crises políticas, as crises da educação, a crise da cultura, as crises do esporte, as crises de existência, as crises relacionadas a um país que foi negligente com saneamento básico, que tem 50% da população sem saneamento básico, que tem favelas e áreas de exclusão social, e as pessoas passam na frente e falam, isso é normal, isso é uma favela. Não, isso não é normal, e nós pagamos um preço por achar que isso era normal. Nós vamos ter que reconstruir muita coisa. E se a gente tiver união, a gente vai. Se a gente dispersar, a gente não vai a canto nenhum. Ciência sempre. Obrigado pelo convite. Obrigado à Universidade Federal de Lavras. Mais uma vez, a todos os pesquisadores, a todo o corpo docente. Meu muito obrigado pelo esforço de vocês. Ao corpo discente, meu incentivo para que vocês não percam a disciplina necessária de estudar, de ir para frente. Ao reitor, que eu sei das dificuldades de conduzir uma universidade federal nesse país de tanto policiamento ideológico, mas que o pensamento seja livre sempre, que as pessoas possam ousar, que as pessoas possam expressar tudo que elas pensam, porque, graças a Deus, nós temos uma Constituição e o regime é democrático, e nós conquistamos isso nas urnas e não vamos perder. Obrigado por tudo, bom trabalho para vocês. Terça-feira eu vou ter que ir lá na CPI, agora eu vou ser inquirido. Então, vocês que me viam na televisão falando de Covid, vão me ver provavelmente na televisão sendo inquirido o que é que eu fiz. Muito do que eu vou falar terça-feira, eu acabei falando aqui para vocês hoje, porque isso que eu falei aqui é no que eu acredito. Valeu! Obrigada. Travou o que eu falei. Encerramos.